Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma videoaula, mais uma resolução do CONTRAN. Agora chegou a hora da resolução 253, aula curta, aula tranquila, né? Poucos comandos aí, eu acho que dificilmente um assunto desse pode ser cobrado na prova, mas está no edital, vamos estar estudando aí, né? Vamos estudar aqui a resolução 253. Essa resolução 253, ele vem esclarecer, clarear, especificamente o artigo 111, né? Professor, o que trata o artigo 111, né? Ele vai tratar lá, tá lá no veículo, né? Das áreas envidraçadas do veículo, né? Então, áreas envidraçadas do vidro do veículo, né? E o artigo 280, ele é o primeiro artigo lá da autuação aí, do auto de infração. Né? A gente vai trazer um requisito específico para a aplicação do artigo 111, né? Então vem comigo, né? Resolução 253 de 2007, né? Dispõe sobre o uso de medidores de transmitância luminosa. Ou seja, o objeto dessa videoaula é esse cara aqui, é esse aparelho, é esse medidor aqui, ó. Então esse medidor aqui é de transmitância luminosa, né? Ou seja, quanto de luminosidade está passando no vidro, né? Ah, professor, qual que é o objetivo desse cara aqui? O famoso insulfilme, né? O famoso insulfilme. Quando pessoas gostam de utilizar o insulfilme aí bastante escuro, né? Com um grau aí, com um percentual menor aí, um percentual bastante pequeno aí de luminosidade, né? Então não pode. Você está cometendo infração de trânsito, né? Então vem comigo. Então essa resolução trata deste aparelho aqui, são poucos comandos. Primeiro, vamos lá, artigo 1º. A medição da transmitância luminosa das áreas envidraçadas do veículo deverá ser efetuada por meio de instrumento denominado medidor de transmitância luminosa. Então o aparelho que vai medir essa transmitância luminosa chama-se medidor de transmitância luminosa. O medidor de transmitância luminosa é um instrumento de medição destinado a medir em valores percentuais. Olha a questão boa para concurso, né? Aí colocaram valores totais, valores numéricos, né? Mas é em valores percentuais, né? A transmitância luminosa de vidros, películas, filmes e outros materiais simples ou compostos, né? Então aí, hoje é comum aí os veículos colocar uma película, né? E realmente a película, eu gosto de usar película, né? Uma vez eu usei uma película aí um pouco acima da medida, cara, me lasquei porque eu não conseguia enxergar à noite, né? Então você tem que observar isso também. Claro, né? Que esse aparelho, ele tem que ter o quê? Tem que ser homologado, tem que ser autorizado, aprovado pelo Inmetro, né? Artigo 2º traz isso. O medidor de transmitância luminosa das áreas envidraçadas de veículos deve ser aprovado pelo Instituto Nacional de Meteorologia, normalização e qualidade industrial, Inmetro, e homologado pelo Denatran. Então tá aí bacana. Então esse é um aparelho aí que é utilizado nas fiscalizações, né? Terceiro, vem comigo aqui. A autoridade executiva de trânsito, DETRANS, né? E seus agentes, polícias, né? Tá aí, né? Somente efetuará o registro da autuação quando a medição constatada do instrumento for inferior a. Então, olha, somente efetuará o registro da atuação. O registro da atuação, né? Somente. A gente sabe o seguinte, que essa medição aqui, ela é em percentual. Então, letra A, inferior a 26% nos casos em que o limite permitido para a área envidraçada seja 28. Então, para você tem determinadas situações que é permitida 28. Então, você pode até 26. Deu 26, você vai estar atuando, né? 65% nos casos em que o limite permitido para a área envidraçada for de 70%. E 70% nos casos em que o limite permitido para a área envidraçada for 75%, né? Então nós temos aí. Professor, o que significa isso, né? Isso aqui é uma pequena margem de tolerância, né? Então uma pequena margem aí
claro, um aparelho do Inmetro vai fazer uma medição, isso aí é normal. Bacana? Então aí, artigo importante, na minha opinião, o artigo mais importante da aula, né? Artigo 4º, vem comigo aqui. O auto de infração, além do disposto no artigo 280. Tá. Professor, artigo 280. O artigo 280 do CTB, preste atenção, vem comigo, isso que é importante do estudo integrado, ele está no capítulo chamado do processo administrativo. Olha aí. Do processo administrativo. O artigo 280 é o artigo que trata da autuação. Ou seja, o que deve compor o auto de infração. Ou seja, este artigo 4º, ele vai trazer novos elementos além do previsto no 280 para os vidros aí, para fiscalização dos vidros, né? Então vem comigo, ó, vem cá, do CTB, regulamentação específica, tem outra regulamentação que trata sobre isso, deverá conter expressos em valores, ou seja, que vai estar em valores, né? E em percentuais, então tá aí para vocês aí, ele está acrescentando essa obrigatoriedade para a autoridade de trânsito aí na aplicação das penalidades previstas, né? Então vem comigo aqui, vamos lá, além disso, né? Além desses dois comandos aqui, dos valores e os percentuais aí, a medição realizada pelo instrumento, foi tal instrumento e esse instrumento teve tal resultado, né? O valor considerado para fins de aplicação da penalidade, aquele valor que eu coloquei lá, 28, 26, 75,70 e assim por diante. E, finalmente, o limite regulamentado para a área envidraçada, o limite regulamentado para a área envidraçada fiscalizada, ou seja, você tem que estar fazendo o auto de infração completo, né? Parágrafo 1º, para obtenção do valor considerado deverá ser acrescido na medição realizada um percentual relativo a 7%, que aí eles falam que é uma margem de erro, né? Parágrafo 2º, além das demais disposições desse artigo, deverá ser informada no auto de infração a identificação da área envidraçada, objeto da atuação. Ou seja, professor, os vidros foram os vidros dianteiros, né? Foi o vidro dianteiro do passageiro. Então você vai ter que colocar lá no auto de infração qual que é o vidro, né? No artigo 280, né? Artigo 8º, quando o medidor de transmitância luminosa for dotado de dispositivo impressor, o registro impresso deverá conter os seguintes dados. Ou seja, está lá, sai um relatóriozinho, melhor ainda, mais prova que aquilo não tem, né? Data e hora, placa do veículo, transmitância medida pelo instrumento, área envidraçada fiscalizada, identificação do instrumento e identificação do agente que está utilizando, né? Vamos lá, essa resolução entra em vigor na data de sua publicação, Alfredo Pérez da Silva, presidente do Denatran. Então tá aí para vocês, eu, professor Luiz, eu esqueci de colocar a nossa mensagem de encerramento nessa aula. Bacana, meus amigos, então forte abraço, fique com Deus, até a próxima, se quiser. Fui, tchau. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar uma isolada top de linha, uma isolada aí que não tem igual na internet, você pode ter certeza. Aqui é o único curso, né, de legislação de trânsito que nós temos o Código de Trânsito Brasileiro, que é a Lei 5.503 de 97, mais um curso de resoluções do CONTRAN. Professor, explica para a gente aqui. Tudo bem, então nós temos aqui o CTB. O CTB tem 341 artigos e o professor Luiz, eu gravei para vocês aí os 341 artigos, né, super atualizados. O único bloco de artigo que eu não gravo são crimes de trânsito, né? Crime de trânsito, direito penal. Então foi a professora Laila, que é a professora especialista em direito penal, que gravou os crimes de trânsito. O restante foi tudo o professor Luiz. Então nós temos aqui no bloco do CTB todos os artigos. Eu digo para vocês, gente, para você acertar as questões de prova tem que ser assim, não tem auto-engano. Este é o caminho. E você vai se motivar, você vai gostar das nossas videoaulas, aulas detalhadas, aulas específicas, realmente aqui
top de linha a nossa playlist aqui do Código de Trânsito. Além disso, nós temos aí as resoluções do CONTRAN, nós temos aí mais de 50, salvo engano, quase 60 resoluções do CONTRAN gravadas, né? Entre atualizações e atualizações das resoluções do CONTRAN, garanto para você que nós temos aí umas 300, 350 aí, muito mais aí, nós temos aí umas 400 resoluções do CONTRAN contempladas, condensadas nesse curso, né? As principais resoluções do CONTRAN, resoluções importantíssimas. Esse curso inédito aqui na internet por apenas, olha só, R$90. Professor, prazo de acesso 60 dias. Durante 60 dias você poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Então vem comigo, vem estudar Código de Trânsito com o professor Luiz Antônio Carvalho, que eu tenho certeza que você vai gostar, você vai ficar muito competitivo e digo para vocês, sem auto-engano, é dessa forma, artigo por artigo, que você fica competitivo. Orientação pedagógica para você. Você vai assistir meu vídeo, né? Pode assistir em velocidade 1,5, bacana. Dá para você absorver com e-mail. Eu já gravo a aula já com essa metodologia. Depois você imprime lá no site do Planalto o Código de Trânsito seco. Você faz o seguinte, aí você vai e faz na leitura seca, você vai lembrando do professor Luiz e você vai ficando competitivo. Tá certo, meus amigos? Então, um forte abraço, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Fui, tchau, tchau. Clique lá.